Qual a maior qualidade do Cruzeiro que você tentaria minimizar e que te preocupa quando vai bater de Gerson e Matheus Pereira. Meio de campo do Cruzeiro. Gerson e Matheus Pereira. Então, mas esses dois caras têm que ser neutralizados. Eles não podem jogar. O Gerson e o Matheus Pereira são dois articuladores jogados, por onde a bola sempre passa. Na saída de bola do Gerson, dá qualidade ao Cruzeiro. O Atlético tem que, para mim, fechar esses dois jogadores. Não pode deixar jogar. São jogadores que podem decidir o jogo num passe, num cruzamento. Vale lembrar, então, nos últimos clássicos. E outro detalhe também. Tem que lembrar aos zagueiros do Atlético que o Caio Jorge nunca pode ficar sozinho. Porque nos últimos clássicos, sem ser esse último, se a gente fizer um recorte antes, Copa do Brasil, ano passado todo, o Caio Jorge fez gol em quase todos os jogos. Né? Por quê? Porque ele estava sempre sozinho. Fez gols no plural. Gols, então tem que fazer assim, ó, pega ali a fotinha dele, já falei, coloca no vestiário, chama os zagueiros do Atlético e fala, tá vendo esse cara aqui, ó, você vai perseguir ele. Se ele for no banheiro, você vai atrás dele. Esse cara não pode ficar sozinho. São 3 jogadores chaves para mim. Quanto que esse resultado positivo para cima do Flamengo, depois de uma eliminação em Libertadores, pode ter representatividade no campo de jogo amanhã no clássico entre Cruzeiro e Atlético, HG? Desse assunto eu gosto, eu sei que você também gosta. A gente fala muito do aspecto mental no jogo. Semana passada eu dei um exemplo aí na coletiva do Palmeiras depois da classificação na Copa Libertadores, onde estava em desvantagem, jogava fora de casa contra um time que ficou em primeiro no grupo, foi lá fora e trouxe a classificação para a Copa Libertadores. Perguntado depois do jogo, o Abel falou que hoje, muito mais do que técnico e tático, o futebol é um produto muito mental, físico, obviamente, mas uma coisa liga a outra, né? Nesse caso, gente, o Cruzeiro vinha de uma desclassificação para o próprio Flamengo. Estava a 3 dias de um clássico, como está. Agora não há 3, o clássico é amanhã. Estava a 3 dias de um clássico. Então, imagina só o tamanho da pressão desse jogo. O quanto esse jogo representava. Porque uma derrota, uma nova derrota para o Flamengo... Gente, um resultadista assumido como eu, uma derrota para o Flamengo, abriria um monte de questionamento. Um monte de questionamento. Aí a gente apontar e dizer que, será que o Arroio é isso tudo? Olha o Gerson que não comemorou no gol. Porque isso virou conversa no Brasil inteiro, né? Como se o Gerson fosse um cara extremamente vibrante. Nunca foi. Nunca foi. Aí quando ele foi jogar na Rússia, na apresentação, ele com cara ruim. Ele no Flamengo, sempre com cara fechado. Aí no Cruzeiro, querem que o cara seja extremamente performático. Nunca foi. Então o que eu quero dizer? Voltando aqui ao tema para não tergiversar. Uma vitória para cima do Flamengo teria um peso extra, sendo o último jogo antes do clássico, antes do início da decisão. Porque o Cruzeiro já vinha de uma derrota, de uma desclassificação. A maneira que a vitória aconteceu, foi muito maior e muito mais importante do que simplesmente se o Cruzeiro tivesse aberto 2-0, quase cometia um abrido, tivesse aberto um 2-0 e tomado um gol no final. Não, foi de virada com um gol no último segundo, no último giro do ponteiro. Então isso representa muito mentalmente para o Cruzeiro, que vinha de uma desclassificação, com um monte de gente dizendo que o Matheus Pereira não decide jogo importante, porque o Gerson não sei o quê. Eu mesmo critiquei, mas eu critiquei comportamento, postura. Foi o que não faltou, principalmente no segundo tempo do Cruzeiro contra o Flamengo. Ou seja, essa vitória valia muito mais, ou valeu muito mais do que só 3 pontos. Galante. Eu acho que não tem mais dúvida, Elton. Se você conversar com todos, vamos falar a maioria, né? Os torcedores do Cruzeiro, eu acho que eles vão entender que o Vidalba e o Fagner têm que ser titulares contra o Atlético. E até imagino que o Arthur Jorge vai fazer isso. Para o Cruzeiro, nas vésperas de um clássico, uma vitória como essa, Mineirão lotado, você ter esse excesso de confiança e voltar, eu acho que foi preponderante, porque perder de novo, cara, aqui não é questionar o Flamengo, não, tem muita qualidade. Sim. Mas é o momento, né, cara? Porque você tem um bom time, o Cruzeiro tem um bom time. O problema era a maneira com que vinha jogando. Quando começa o primeiro tempo, eu falei, não é possível, o Cruzeiro vai de novo, vai sucumbir, não vai ter aquela atitude. Aí, mas aí parece que o Arthur Jorge chega ali no segundo tempo, ele conversa com a turma, dá uma esquentada. Até o time demorou, né, Valor, voltar um pouco mais. Eu acho que parece intervalo mais demorado. Conversa, né, que ele teve ali com o pessoal. Mas aí a atitude foi diferente no segundo tempo, né? Eu só, rapidinho, Léo, discordo assim do Breno nessa questão. Eu acho que o viés do primeiro tempo no Mineirão foi igual ao do Maracanã no sentido de domínio do Flamengo. Mas no Mineirão eu vi o Cruzeiro com uma atitude diferente. É porque aí, de fato, gente, vou falar assim, na língua do futebol, é terrível jogar contra o Flamengo. Essa é que é a verdade. Se as pessoas tivessem noção de ver o jogo do campo,
tem uma bola no primeiro tempo, o Cruzeiro sobe a pressão, todo certo. E aí o Pedro aparece no meio da intermediária de defesa, dando um calcanhar e clareando assim, de uma forma realmente muito complicada. Então eu acho que o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo, inclusive a chance do Caio Jorge é antes de primeira chegada do Flamengo, mas a qualidade acaba sobrepondo e fazendo essa diferença. Tem notícia, e é pro lado do Cruzeiro. Thiago Fernandes, conte-me tudo, não me esconda nada. O Cruzeiro tá batendo o pé para manter o Jonathan Jesus. Como é que tá essa situação? Explica pra gente. É isso mesmo, Eltinho. Inclusive, eu acho que o Samuel Venâncio trouxe nesse fim de semana que o presidente da Real Sociedade da Espanha esteve em Belo Horizonte para tentar fazer, de fato, a contratação em definitivo do Jonathan Jesus. E eu já, antes de entrar no programa, o Daniel Abreu até estava ali ao meu lado, estava também o Sérgio aqui da Decas Capital, que está acompanhando a gente. E aí eu liguei para uma pessoa e fui apurar essa situação envolvendo o Jonathan Jesus. E aí, o que aconteceu? A Real Sociedade apresentou uma proposta de 16 milhões de euros à vista pelo Jonathan Jesus, cerca de 97 milhões de reais. O Cruzeiro é dono de 70% dos direitos econômicos do atleta. E o Cruzeiro ficaria com 13 milhões de euros com a venda ou uma possível venda do Jonathan Jesus. O Cruzeiro não quis fazer a negociação. Detalhe, essa proposta era à vista, ou seja, o Cruzeiro receberia esse valor imediatamente. O Cruzeiro receberia 13 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do jogador imediatamente. Os outros 3 milhões de euros ficariam com os detentores do outro percentual do zagueiro. Lembrando, o Cruzeiro, como eu disse, tem 70% e 30% dividido entre Atleta e Ceará, que é o ex-clube dele. O Cruzeiro, então, recusou essa proposta, não pretende vender o Jonathan Jesus nessa janela de transferências. Valuzeiro, eu queria te ouvir. É uma baita grana, hein? Baita grana. Quase 100 milhões de reais pelo zagueiro Jonathan Jesus. O Cruzeiro fez certo de não vender? E aí, assim, tem os seus objetivos, né? O Cruzeiro está lutando no Campeonato Brasileiro, é uma escalada difícil e está na Copa do Brasil, nas quartas de finais, com esse clássico agora diante do Atlético. O Jonathan Jesus hoje é o melhor zagueiro do Cruzeiro. Neste momento, ele atua melhor até do que o Fabrício Bruno, que para mim vive um momento de oscilação, mas independente se o Fabrício estivesse não atravessando este momento, é um momento que eu entendo, tá, pessoal, do Fabrício Bruno de oscilação. O João Marcelo fez uma ótima partida contra o Flamengo, é o melhor zagueiro hoje. Eu acho até que o movimento que o Cruzeiro deveria tentar fazer é de adquirir mais porcentagem do Jonathan Jesus. Tendo 70% de ir atrás de mais 10%, de mais 15%. Eu imagino que essa investida da Europa, e hoje, 24 de agosto, janela fecha 11. Cara, às vezes futebol não é só uma questão de você ter fundos para ir ao mercado. Como que você vai ao mercado agora? Você está falando de mais um jogador titular. O Cruzeiro já fez 2 vendas dentro de uma equipe titular e a gente está vendo como que é difícil você reestruturar quando você vende 2 titulares. Todo mundo sabe que o Cruzeiro precisa de vender, não precisa de ninguém trazer esse tipo de informação. Mas eu acho que o clube tem que colocar na balança o que significa hoje você tirar uma peça feita o Jonathan Jesus. Você acabou de falar que o João Marcelo está bem, sim. Mas e aí? Você tem só o Vidalba. É uma posição, inclusive, carente. O Arthur Jorge até fala disso após a vitória diante do Flamengo. Então, eu acho que é um momento realmente do Cruzeiro. Vão vir outras janelas. O Jonathan Jesus foi alvejado nesse ano de ofertas. E a gente tem que lembrar, ele foi alvejado de ofertas no início desse ano, de um ano anterior que ele não terminou como titular. Imagina então, 27, como que vai ser? Ele tendo feito bem a Libertadores que fez, até onde o Cruzeiro foi, e fazendo uma temporada de titular. Ô Valu, e tem uma segunda informação, que também é sobre o Jonathan Jesus, mas não tem a ver com a negociação, mas que pode impactar em uma futura negociação. O Jonathan Jesus é observado pelo Carlo Ancelotti para ser convocado já para essa lista. Existe a possibilidade de convocação do Jonathan Jesus já na próxima lista do Ancelotti. Ele é um dos nomes observados pelo técnico italiano que está à frente da seleção brasileira. E acho bem provável que seja convocado. Então, assim, pelo que me passaram a respeito. Então, assim, hoje, uma potencial convocação
eleva o preço. Certeza. Você bota esse cara valendo 20, 30, E se eu não me 40, engano, 50 o milhões. Rodrigo Caetano vem pra cá, pra Belo Horizonte, Vem. pro clássico Atlético Cruzeiro, segundo na Arena MRV, né? Na terça-feira que vem. Na dia terça-feira que 1º, vem, eu né? acho. Isso, dia primeiro. Pra observar. Baita informação essa do Thiago também, viu? Quem imaginaria que com apenas um lateral esquerdo de origem no elenco, o Cruzeiro encontraria em um zagueiro considerado reserva uma solução confiável para o setor? É justamente o que vem acontecendo com Lucas Villalba. O argentino ganhou oportunidades, agradou a torcida e, aos poucos, passou a se colocar como candidato à renovação de contrato com a Raposa. Após as saídas de Kaique Bruno e Cauã Prates no meio da temporada, o Cruzeiro foi ao mercado e contratou Gabriel Rojas, do Racing da Argentina. O novo reforço assumiu rapidamente a titularidade, como era esperado, mas ainda não apresentou atuações de grande destaque. Tanto no ataque quanto na defesa, Rojas ainda busca maior regularidade, embora não tenha cometido erros decisivos que comprometessem a equipe. Até o momento, o lateral argentino participou de 8 partidas entre julho e agosto, sem registrar gols ou assistências. A situação abriu espaço para outras experiências no setor. Cauã Moraes, lateral direito de origem, chegou a ser utilizado pela esquerda, mas acabou perdendo espaço. Villalba, por outro lado, vem aproveitando as oportunidades e mostrando que seu estilo mais simples e seguro pode ser bastante útil ao time. O defensor argentino tem como principal característica a preocupação com a marcação, mas também apresenta qualidade na saída de bola, boa capacidade para ocupar espaços e contribui no apoio ofensivo quando necessário. Desde a pausa para a Copa do Mundo, Villalba entrou em campo 6 vezes e foi titular nas 3 partidas mais recentes do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. No duelo mais recente contra o Flamengo, foi dele o cruzamento que resultou na assistência para Matheus Pereira marcar o gol da vitória no último lance da partida, no Mineirão. Antes disso, diante do Mirassol, Villalba também havia participado diretamente de um gol com um passe decisivo. Aos 32 anos, Lucas Villalba é um dos 3 jogadores do elenco cujo contrato com o Cruzeiro termina em dezembro de 2026. As partes já iniciaram conversas, e o argentino apresentou suas condições para continuar no clube, algo que ele próprio já deixou claro ser de seu interesse. Os termos, por enquanto, não impedem uma possível extensão do vínculo. Agora a palavra final está com o Cruzeiro, especialmente com o técnico Arthur Jorge. O treinador aproveita a reta final da temporada para avaliar quais jogadores devem permanecer no projeto. Vivendo um bom momento e ganhando espaço dentro da equipe, Villalba pode ter sua renovação encaminhada a qualquer momento. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!